Saudações a toda a comunidade académica, saudações a toda a comunidade discimiana. Respondo pelo nome de Vasco Alexandre, estudante do curso de licenciatura em Contabilidade e Auditoria, no Instituto Superior de Comunicação e Imagem. Bem, vim por meio desta apresentar aquilo que é um pequeno trabalho, né? Um trabalho da cadeira Contabilidade Financeira 2, lecionada pelo docente mestre Abílio Muxanga. Bem, o trabalho de hoje ele tem como tema aquilo que visa a conhecer, né, a contabilidade verde e o ESG em Moçambique, né, que traz aquilo que é sobre uma prática, né, sobre a contabilidade ambiental, né, e os critérios da ESG e a sua aplicação no contexto moçambicano. Trarei aqui exemplos concretos, desafios reais e oportunidades futuras. Bom, antes de introduzir para aquilo que é o seguinte, aquilo que é a contabilidade, né, a contabilidade verde num sentido geral, tenho aqui que referir, né, que a contabilidade verde, né, ele teve sua origem, ou seja, a contabilidade ambiental ele surgiu nas décadas de 1970 a 1990. Então, foi nos anos 60, 70, né, cujo o mundo ele despertava para aquilo que é a crise ecológica. Tivemos aquilo que é o livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, que foi emitido em 1962, e também tivemos a primeira conferência da ONU sobre o ambiente humano em Estocolmo, em 1972, cuja esses debates ou livros, eles já acenderam aquilo que chamam que eles já acenderam algo, né? Eles já acenderam certos debates, né? Onde as empresas não tinham impactos que não precisavam de balanço, né? Então, é onde entra a Noruega, em 1972. A Noruega, ela entra como um país, né? Ela entra como um país que pode, né, que pode com justiça reivindicar o título do berço da contabilidade ambiental. Então, a Noruega, ela em 1972, ela entra como verdadeira pioneira dessa contabilidade, ou contabilidade verde, né? Então, em 1972, o governo norueguês, por sua vez, criou o primeiro sistema de contabilidade de recursos naturais, né, integrado às contas nacionais, e foi nesse contexto que o governo norueguês ele criou, né, esse sistema de contabilidade de recursos naturais. Então, esse sistema ele esteve integrado, por sua vez, às contas nacionais. Então, qual foi a finalidade dessa criação? Ele queria saber se o PIB estava a consumir o patrimônio natural, o patrimônio natural estamos a falar de petróleo, florestas, peixes, entre outros. Então, foi nesse âmbito que foi criado o sistema de contabilidade de recursos naturais. Então, a Noruega, né, descobriu grandes reservas de petróleo, né, e precisava de um instrumento para gerir a riqueza de uma forma sustentável a longo prazo. Então, foi nesse âmbito que foi preciso, neste caso, ter aquilo que é a contabilidade de recursos naturais. Então, sabemos que a Noruega ela foi a pioneira deste sentido, né? Foi a pioneira em 1972 sobre a contabilidade verde. Então, o impulso das empresas nos anos 80 e 90, eles trouxeram aquilo que é a contabilidade ambiental já no sentido geral, a nível da firma, onde desenvolveram-se nos Estados Unidos, na Europa, né, por pressão de legislações e responsabilidade ambiental. Então, em 1980, os Estados Unidos, ou nos Estados Unidos, foi aprovada, né, a lei de Cross-Safe Everyone Response. Então, conhecida como Superfund. Esta lei tornou as empresas financeiramente responsáveis.
Ah, ela tornou empresas responsáveis pela limpeza das áreas contaminadas, né? Entre outras. Então, a contabilidade, por sua vez, ela precisou de registrar aqueles passivos ambientais e provisões para aquela remediação, né? Então, foi o nascimento, nessa prática, nesse sentido, foi o nascimento da contabilidade de custos ambientais nas empresas. Então, foi aí, então, diz que o ano 1980 foi o ano-chave para estes, eh, para a contabilidade ambiental. Sabemos que em 1972, a Noruega ela foi a pioneira desta contabilidade, né? Trouxe aquilo que é a contabilidade de recursos naturais. Então, em 1980, foi nos Estados Unidos, né, que foi aprovada aquela lei conhecida como Superfund. Então, eh, 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 foi no ano 1980, nos Estados Unidos, que foi o ano-chave para esta lei, cuja na década de 1990, a União Europeia, pela sua vez, ela começou a exigir relatores ambientais. Então, surgiu aquele conceito, né, o mais conhecido como a EMA, né, Environmental Magnet Accounting, a EMA, né, cujos organismos como a ISAR, né, Grupo da ONU para Normas de Contabilidade, e a IFAC, elas publicavam guias. Então, houve o primeiro marco, né, daquilo que foi aquilo que foi o marco global, que foi no ano 1967, 1997, quer dizer, onde no ano 1997 no ano 1997 foi formada o Global Reporting Initiative. Então, o GRI em Boston, nos Estados Unidos da América, né, por uma coligação não governamental, designada CERES. Esta organização não governamental, ela é que fundou a GRI, a Global Reporting Initiative. Então, foi neste âmbito que no ano de 1997 foi fundada a GRI. Então, além da GRI, foi fundada também o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, né? Cuja importância de GRI até nessa data de 1997, a GRI ela foi importante porque a GRI ela lançou aquilo que foram diretrizes de relatores de sustentabilidade. Isto aí foi nos anos 2000, né? Então, a GRI ela uniformizou aquela linguagem da contabilidade verde a nível planetário, né? A partir do que fala-se de uma norma global sendo um nacional. Então, foi neste sentido que surgiu aquilo que é a contabilidade verde, ou esta é a história, ou o contexto da contabilidade verde. Então, falando da ESG, o que seria a ESG? Sabemos que a ESG é Environmental, Social and Governance. Então, a ESG ela teve nascimento no ano de 2004 a 2005, né? Uh, então, sabemos que o quê? Se a contabilidade verde ela fornece os dados, a ESG ela fornece um quadro de avaliação para estes investidores, né? E o ESG tem uma certidão de nascimento, neste caso, é muito precisa, diferente da contabilidade verde nesse sentido. Então, a ESG ela tem como surgimento, né? Ou seja, um grande patentado no surgimento na ONU, né? A ESG ela surgiu através daquilo que chamamos da ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, né? Organização das Nações Unidas. Então, em 2024, houve aquilo que foi a publicação do relatório em 2004. E em 2005 houve a conferência do lançamento da ESG. Então, o governo suíço, por sua vez, ele financiou e acolheu essa iniciativa em parceria com o Pacto Global das Nações Unidas, onde o quê? Onde dizemos que pela primeira vez juntou-se as três primeiras letras, né? Estamos a falar do SG, né? Que falamos de
Environmental, Social and Governance. Então, neste caso, argumentou integrar fatores, né, que pareciam para aquilo que é a análise adequado desta natureza. Então, passando para aquilo que é o percurso moçambicano da contabilidade verde, né? Quando que surgiu a contabilidade verde num contexto moçambicano. A contabilidade verde, ela surgiu, né, no anos 90, pela Lei Ambiente em 1997, né? Onde foi, onde foi introduzida aquela, né, a figura do plano de gestão ambiental e obrigação de auditorias ambientais para grandes projetos. E em 1999 houve a aprovação da Lei Minas, né, que foi a lei número 14/2002, mas a gestão desde 2009, de 1999. Então, uh, o que seria, num sentido único, aquilo que estamos a falar da contabilidade verde? Então, contabilidade verde ou contabilidade ambiental é o ramo da contabilidade que se identifica, né, e registra, né, que identifica e registra análise, né, e reporta aqueles custos, que reporta aqueles custos e benefícios de impactos de atividades de uma organização sobre o meio ambiente. Então, a contabilidade verde, num sentido único, ela vai além daquilo que chamamos de lucro financeiro, né? Ela procura traduzir em linguagem contabilística o uso de recursos naturais, seja água, energia e solo, cujo a geração de resíduos, emissões e investimentos em proteção ambiental. Então, estamos a dizer o quê? A contabilidade verde ou contabilidade ambiental, ela identifica, ela registra, analisa e reporta aqueles custos e benefícios de uma organização sobre o meio ambiente. Também analisa aquilo que são os impactos das atividades dessa organização. Então, a contabilidade verde, no sentido único, ela vai além daquilo que é o lucro financeiro. Ela procura traduzir aquela linguagem contabilística para recursos minerais, né? Para recursos naturais, neste sentido. Portanto, dizer que é a contabilidade verde ou contabilidade ambiental. Então, a contabilidade verde, ela é um ramo da contabilidade. Então, a contabilidade verde, ela é um ramo da contabilidade. E falando da ESG, que é a Environmental, Social and Governance. Então, a ESG, no sentido, é uma sigla inglesa, podemos desta perceber que é uma sigla inglesa, que significa aquilo que chamamos de ambiental, social e governança. Então, dá-me a dizer que a ESG, ela traz aquilo que dizemos que, pá, não é apenas a contabilidade, né? Mas é um conjunto de critérios que os investidores e partes interessadas elas usam para avaliar aquilo que é o desempenho sustentável e ético de uma empresa. Então, a contabilidade verde é na base quantitativa. Estamos a dizer o quê? Que e de parte do S, né, da sigla ESG, ela permite que a empresa ela atribua o valor monetário às externalidades, né? Estamos a falar dos custos de poluição, releva aqui os passivos ambientais, né? Estamos a falar de recuperação de minas e demonstra aquilo que é os investimentos em tecnologias limpas. Bom, depois de trazer esse todo o contexto sobre a contabilidade verde, tanto a sua história, tanto a sua definição, eu creio aqui que para melhor compreensão, trago aqui que aquilo que são as principais características desta contabilidade, né? Temos a falar daquilo que é principais características da contabilidade verde. Estamos a falar daquilo que é a identificação dos custos ambientais, balanço de massas, relato integrado, foco do ciclo da vida e dupla materialidade. Então, a identificação de custos ambientais, ela separa, né? Ela separa custos de prevenção, de remediação e de falhas. Estamos a falar de
Nos custos de prevenção estamos a falar de filtros, nos custos de remediação estamos a falar de descontaminação e falhas, estamos a falar neste caso de multas. Então, ela identifica, né, a contabilidade verde, ela identifica estes custos ambientais. Então, no balanço de massa, a contabilidade verde, por sua vez, ela é uma das características da contabilidade verde, balanço de massa, que visa acompanhar aquilo que são os fluxos físicos de matérias e energia. Então, convertendo-os em valor monetários. Então, nós, através desses fluxos fixos desses materiais de energia, nós conseguimos converter, através daquilo que é o balanço de massa, em valores monetários. Então, também temos o relato integrado. O relato integrado, ele visa, por sua vez, dizer que as demonstrações financeiras, ela incluem notas sobre os riscos climáticos, ativos biológicos e provisões para neste caso, o desconcessionamento, né? Então, este faz aquilo que é parte do relato integrado. Então, a contabilidade ambiental, ele também tem aquilo que é um foco no ciclo da vida, que visa considerar aquilo que é um impacto do produto, desde a extração da matéria, desde a extração da matéria-prima até o descarte final. Então, nós consideramos aquilo que é o nascimento e a fase, ou seja, o nascimento e a morte deste produto. Então, nós consideramos aquilo que é, né, o impacto do produto desde a extração da matéria-prima até o descarte final. E também temos aquilo que é a dupla materialidade, né? Onde o impacto da empresa, ou seja, o impacto da empresa no planeta Terra, seja ela a maternidade ambiental, e o impacto das mudanças climáticas no negócio. Então, elas têm aquilo que é a materialidade financeira. Para este caso, né, eu trago aquilo que são algumas empresas que fazem o uso da contabilidade verde, algumas empresas moçambicanas que usam aquilo que é a contabilidade verde. Então, para Moçambique, a contabilidade verde ela não é generalizada. Então, mas temos aqueles que são exemplos que são vistos por investimento estrangeiro, né? Que visa que elas têm uma a regularização específica, né? Estamos a falar de lei do ambiente, lei de petróleo e minas, cujas exigências financeiras internacionais. Então, temos a primeira empresa, né? Que é o Vale de Moçambique. Né? A Vale de Moçambique, ela tem como aquilo que é a mineração do carvão, né? Então, o Vale de Moçambique, ela traz aquilo sobre ela nos fala sobre práticas multinacionais. A Vale de Moçambique está sobre uma prática multinacional brasileira, onde opera a mina de Moatize, seja o corredor logístico de Natal. Então, o Vale de Moçambique é legalmente obrigada a apresentar aquilo que são os planos de gestão ambiental, realizar aqueles que são as auditorias e reportar anualmente, né, esses planos de gestão ambiental, né? Então, o Vale de Moçambique, por sua vez, ela também faz aquilo que são as provisões contabilísticas para reabilitar essas minas, né? Estamos a falar de passivo de descomissionamento. Então, são essas provisões contabilísticas para reabilitar essas minas, né? Que são tratadas como passivo. Então, também na prática, né, da contabilidade verde, é, o Vale de Moçambique, ela contabiliza aquilo que são os investimentos em mitigação de poeiras, a refrigeração e monitoria de água. Então, por sua vez, aí a ESG, ela publica aquilo que são os relatórios de sustentabilidade com os indicadores ambientais auditados, entendeu? Então, estamos a dizer que os relatórios, né? Ou seja, a ESG, por sua vez, ela vem publicar aquilo que são os relatórios de sustentabilidade com indicadores ambientais auditados. Os dados das emissões de consumo, água e gestão de resíduos sólidos, eles são contabilizados e verificados de uma forma externa ou externamente. Então, esses dados, né, sejam elas de emissão
de consumo de água e gestão de riscos e resíduos, eles são contabilizados e verificados externamente. Também temos aqui o caso da Sazón, temos aqui o caso da Caora Bassa, temos aqui cerveja de Moçambique e temos também a Millennium Beam e a BCI, né? Também temos de outras várias empresas. Então, estamos a dizer que a Sazol, né? Também como conhecemos que faz aquilo que é a extração do gás e petróleo, né? Então, a Sazol, por sua vez, ela tem como exploração de gás natural em Açoro e Temane, cuja Sazol também ela realiza aquilo que é a contabilidade de emissões de gases de efeito estufa, né? Então, ela reporta incidentes ambientais e tem fundos provisionados para abandono desses poços. Então, a ESG, que é o relatório integral da Sazol Limitada, ela cobre aquelas operações moçambicanas com métricas detalhadas de intensidade de carbono, uso de água e investimento social. Também temos a hidrelétrica de Caura Bassa. Então, na hidrelétrica de Caura Bassa, ela tem vindo a melhorar aquilo que é o reporte de sustentabilidade, alinhando-se com as boas práticas e transparências exigidas pelos parceiros internacionais. Para o caso do BCI e o Millennium Beam. O BCI e o Millennium Beam, por suas vezes, elas publicam aquilo que são os relatórios de sustentabilidade, quantificam a redução do papel, eficiência energéticas nas agências de investimento e infusão financeira. Então, trago aqui aquilo que é os desafios, né, que Moçambique tem por sua vez na contabilidade verde. Ou os desafios da contabilidade verde em Moçambique. Então, temos aqui como os desafios a regulamentação suficiente. É bem sabido que em Moçambique nós utilizamos aquilo que é o PGC-NIRF, né? Normas internacionais de relato financeiro, né? Então, o PGC-NIRF ele não possui uma norma dedicada à contabilidade ambiental, ao contrário das IFRS, né? International Financial Reporting, aquilo que é também as antigas, né? As normas internacionais, estamos a falar de IFRC, né? Também estamos a falar das GIAS 37. Então, as empresas elas aplicam normas internacionais apenas por exigências de matrizes ou do setor extrativo. Então, estamos a dizer o quê? Que as empresas, elas por sua vez, como dizia, né? Aí nas empresas que usam, ou nos exemplos das empresas que usam a contabilidade, elas são mais elas são mais daquilo que é forças do exterior, onde elas são obrigadas a apresentar, né, esses papéis, como é que vão funcionar, eles devem detalhar aquilo que são os relatórios, ou através daquilo que é a sua exigência de matriz ou do setor extrativo. Também temos aqui a escassez da captação técnica. Também temos que dizer que, ok, na captação técnica, desta vez, estamos a dizer que há falta de contabilistas e auditores com formação em contabilidade de gestão ambiental e verificação de dados não financeiros. Então, no contexto moçambicano, nós identificamos aquilo que chamamos de falta destes contabilistas, né, e auditores ambientais. Eles que, por sua vez, sabemos que eles não só verificam dados financeiros. E também falamos daquilo que é o custo elevado, né, e barreiras contra as PMEs, que são as pequenas e médias empresas, né, que sabemos que esses sistemas de mediação ambiental, né, consultores de certificações, eles são caros, né? Então, cuja esse custo elevado acabam afastando aquilo que são as pequenas e médias empresas para adoptar aquelas máquinas, aquelas práticas da contabilidade verde. Então, a contabilidade, as pequenas e médias empresas, por sua vez, elas podem ter aquele que é o sentido de interesse na adopção da prática da contabilidade verde, mas devido ao custo elevado, por sua vez, as pequenas e médias empresas elas acabam não fazendo aquilo que é a adoção dessa prática, né? A prática da contabilidade verde. Então, temos aqui a informalidade e fraca cultura de divulgação.
Então, nós sabemos que grande parte da economia ela é informal, sem aquilo que é a contabilidade básica, cuja maioria das empresas ela vê a informação ambiental como risco reputacional e não divulga de forma voluntária. Então, ah, 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 tem certas empresas que, por sua vez, elas trabalham sobre, como posso dizer, elas não querem manchar aquilo que é a sua reputação. Então, elas evitam divulgar, neste caso, aquilo que é a contabilidade verde. Por isso que elas não divulgam a informação de forma voluntária. Então, estamos a dizer que as empresas, né, no setor moçambicano, elas não divulgam essa informação de uma forma voluntária. Então, a informalidade forca a cultura desta divulgação. Então, e as certas, ou a maioria das empresas em Moçambique, elas não têm nem aquilo que é a contabilidade básica. Então, também temos aquilo que é a dificuldade na monetização, cujo a dificuldade é de atribuir valor financeiro fiável a danos ecológicos ou serviços ecossistemáticos, que continua a gerar uma grande barreira metodológica significativa. Então, temos aquilo que é a dificuldade na monetização. E também temos aquilo que é as oportunidades para Moçambique, cujo dissemos que Moçambique ela está numa posição única para se tornar aquilo que é um hub de competências em contabilidade ambiental e ESG na África Austral, aproveitando o crescimento no setor energético e os fluxos de financiamento sustentável. Temos aqui, como oportunidades, temos aqui a GNL e transação energética, né? Estamos a falar dos projetos da GNL, né? Estamos a falar de Total Energies, ExxonMobil, ExxonMobil e entre outros. Que esses projetos, eles, por sua vez, exigiram contabilidade de emissões de ponta, criando aquilo que chamamos de procura por especialistas e consultorias ambientais. Então, a GNL, ela, por sua vez, por aquilo que chamamos de projetos, né, elas procuram técnicos formados na contabilidade verde para estes efeitos, né? Então, temos aqui aquilo que é o financiamento sustentável, onde o Banco de Desenvolvimento Mundial, né, também temos a BED, a FMO, elas exigem relatórios e exigem auditados. Então, temos aquilo que estamos a dizer que empresas de contabilidade verde, elas terão vantagens no acesso e a crédito, né? Estamos a falar de financiamento sustentável. Então, a base de ESG aquilo que são ESG auditados, então, essas empresas com essa contabilidade verde, elas terão uma certa vantagem naquilo que é o financiamento, né? O acesso ao crédito. Também temos aqui os créditos de carbono, agricultura e turismo sustentável e fornecimento da profissão, onde estamos a dizer que no fornecimento, o fortalecimento da profissão, cujos a ordem dos contabilistas e auditores em Moçambique, elas podem, né, por sua vez, liderar a criação de diretrizes técnicas e formações, elevando aquilo que é o padrão da profissão e a empregabilidade. E também temos aqui o resumo, né? De uma forma única e geral. Estamos a dizer que uma visão de conjuntos de conceitos chaves, exemplos, desafios e oportunidades para orientar aquilo que são as decisões e aprofundar o conhecimento, né? Então, a contabilidade, ela por sua vez, né, tem aquilo que visa aquele o registro financeiro dos impactos e custos ambientais, né? Custos de prevenção, remediação, balanço de massas e relatório integrado. A ESG, por sua vez, ele traz aquilo que são os critérios ambientais, sociais e de governação para avaliar aquilo que é a sustentabilidade base para investidores e financiadores internacionais. Então, nos exemplos moçambicanos, nós trouxemos aquilo que é a Vale, né, que traz a previsão sobre a reabilitação. Temos a CDM, Cerveja de Moçambique, que traz sobre água e reciclagem, água, reciclagem, por sua vez. Temos a hidrelétrica de Corabaça, que fala sobre os caudais ecológicos. Temos a Sazol, que nos fala das emissões, né, das GEE. Temos aquilo que é o BCIM e o BIM,
que traz aquilo que é o crédito verde. Então, nos desafios temos que a regulamentação, né, do PGC-NIRF, né, onde ainda adotamos, né, a FRAT, na PGC-NIRF não consta uma lei específica sobre a contabilidade verde, né? Então, temos a escassez de técnicos, o custo elevado, a economia informal e a dificuldade da monetização de danos ecológicos. E na oportunidades temos que aquilo que são empresas, né? Aquilo que chamamos de projetos da Sasol, né? Da ExxonMobil. Então, temos que falamos também de transição energética, créditos de carbono, financiamento verde, agricultura certificada, turismo sustentável e aquilo que é o fornecimento de informação contabilística. Então, deste modo dizer que a contabilidade verde ela não é apenas uma exigência a contabilidade verde, olhando no sentido geral, né, é uma vantagem competitiva para empresas que queiram aceder àquilo que é o financiamento internacional, atrair investidores e contribuir para aquilo que é o desenvolvimento sustentável de Moçambique. Então, é desta que termina a minha apresentação sobre aquilo que é a contabilidade verde e ESG em Moçambique. Muito obrigado por ter acompanhado esta apresentação. Espero que tenha sido claro quanto à explicação do contexto, né, da criação da contabilidade verde e ESG, né? E muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Até uma próxima oportunidade.